Vindo da junção dos termos história e arte, o História e Arte é um trabalho criado pelo professor Anderson dos Santos com o intuito de introduzir um tema histórico, abordá-lo em sala de aula, utilizando uma forma de expressão artística para apresentar e fixar o conhecimento. O trabalho a seguir ocorre durante o final da Segunda Guerra Mundial e trata da modesta participação do Brasil na libertação da Itália. Nossa arte é uma encenação, com um toque de humor, sobre a luta dos pracinhas, as condições de viagem, o psicológico dos que lutaram, a Batalha de Montese, entre outras pequenas coisas. O objetivo do trabalho é fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a história e que a luta dos pracinhas não seja ignorada ou esquecida. Optamos por esse tema por ser algo de interesse e curiosidade de todo o grupo. As dificuldades encontradas foram a confecção dos capacetes utilizados, a realização do meio artístico e a edição do vídeo. Contextualização. Para entendermos melhor o que provocou a Segunda Guerra Mundial, é importante levar em consideração seus antecedentes. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu uma grande derrota para a Tríplice Entente. Como consequência, os vencedores obrigaram a Alemanha a um tratado humilhante, conhecido como Tratado de Versalhes, que no futuro alimentaria o revanchismo contra os países que obrigariam a assinar. Entre as décadas de 1930 e 1935, houve um intenso processo de armamentismo por parte das nações. Em simultâneo com o expansionismo alemão, estava ocorrendo o expansionismo italiano e japonês. Em 1936, foi firmado o Pacto Anticomintern, que estabeleceu uma aliança entre a Alemanha e Japão, com a adesão da Itália em novembro de 1937. Outro acordo importante foi o Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado em 23 de agosto de 1939, um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, que também assegurava a não divisão da Polônia. A Segunda Guerra Mundial foi travada entre dois lados beligerantes, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, que incluíam França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. A guerra é dividida em três fases principais. Primeira fase, de 1939 a 1941, composta pelas vitórias do eixo. A guerra começou após a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939. Os alemães utilizaram uma tática militar conhecida como Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, conseguindo derrotar rapidamente países como Dinamarca, Noruega e Luxemburgo. Entre os eventos marcantes dessa fase destacam-se a invasão da União Soviética, que resultou na quebra do Pacto Ribbentrop-Molotov e da entrada dos soviéticos na guerra. O ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41 levou os Estados Unidos a ingressarem no conflito. Segunda fase, 1942. Equilíbrio de forças. Nessa fase houve um equilíbrio entre as forças beligerantes. Em 31 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo, após ter seus navios americanos derrubados por torpedos. A declaração foi uma resposta do então presidente Getúlio Vargas à pressão da população. Na época existia um ditado popular que o Brasil só entraria na guerra se uma cobra fumar. O Brasil foi à guerra e não decepcionou, como muitos podiam imaginar, cumprindo todos os objetivos para o qual foi designada. A FEB adquiriu não só a confiança aliada, como virou motivo de orgulho em toda uma nação. Terceira fase de 1943 a 1945, vitórias dos aliados. Essa fase foi marcada por avanços significativos aliados. A Itália foi invadida e libertada pelos aliados. Em junho de 44, o primeiro escalão da FEB, Força Expedicionária Brasileira, chegou ao porto de Nápoles. Cerca de 25 mil homens foram enviados. Já o dia D marcou o desembarque dos aliados na Normandia e a libertação da França. A Operação Valkyria, uma conspiração interna contra Hitler, ocorreu nesse período. Eventos importantes incluíam a conquista de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 45, que foi uma das principais vitórias da FEB na Itália. E após 4 tentativas anteriores, os brasileiros superaram a forte defesa alemã. O feito destacou o valor da FEB na Segunda Guerra Mundial, considerando que o exército de Wehrmacht, Força Armada do Terceiro Reich, era considerado o melhor do mundo. A Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk, na União Soviética. A morte de Mussolini e o suicídio de Hitler em abril de 45. A rendição total da Alemanha em maio de 45. Os bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45 e o que levaram à rendição do Japão. Após o fim do eixo, diversas conferências foram realizadas para reorganizar o mundo. Elas culminaram na criação da ONU e na desmilitarização e redemocratização da Alemanha. Com o término da guerra, iniciou-se um novo conflito, a Guerra Fria, que polarizou o mundo entre Estados Unidos e União Soviética.
A Segunda Guerra Mundial deixou mais de 60 milhões de mortos e outros milhões com problemas físicos e psicológicos, entre eles militares e civis, sendo assim o conflito mais mortal da história da humanidade. Vixe Maria, vocês ouviram falar que o Brasil vai se meter nessa guerra? Ai, só de pensar, os nossos soldados no meio de bala e explosão. Para com isso, seu orelhudo. O Brasil só vai entrar na guerra no dia em que uma cobra fumar. Está bem. Vamos ouvir um pouco de rádio então. A cobra vai fumar. Getúlio Vargas acaba de se despedir dos 25 mil bravos soldados brasileiros que partem rumo à Itália dominada pelos nazistas. Não há dúvida, meus senhores, que a jornada será árdua. Nossos pracinhas enfrentarão grandes desafios. O inimigo com seus ataques implacáveis. O medo que se abate sobre os corações e o rigoroso inverno europeu. Vocês têm ideia do que tá acontecendo? Como assim, cara? Não sei o que tá acontecendo. Primeira batalha, sei lá. O que é aquilo? Quem é este Pokémon? Você tem noção do que era aquilo? Ah, deve ser só um evento importante da história. Eu não vi nada. É muito tiro. Eu não vi nada. Cara, eu só pago o preço. Tchau pra vocês, eu vou embora. Eu não tô afim de morrer. Não. Eu sei que nós somos 3, mas a gente consegue vencer o inimigo. Eu sei, nem que isso custe nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Vamos, eu sei que nós somos capazes. Vamos! Não consigo nem ver. Por que desligou o rádio? Liga de novo isso aí. Cadê todo mundo? Agora que eu vi, não tem ninguém. A Segunda Grande Guerra Mundial foi um dos maiores eventos catástrofes que a humanidade já presenciou, alterando uma quantidade gigante de episódios na humanidade, como a noção do perigo em relação a ditaduras, com grande destaque o nazismo. Tecnologias, fronteiras de países, o rumo da história mundial e global, direitos humanos e muitas outras coisas. Já a participação brasileira nesse fenômeno gerou impactos econômicos ao intensificar relações comerciais com os aliados, especialmente os Estados Unidos, que investiram na infraestrutura brasileira. Inteiramente fortaleceu o sentimento nacionalista entre os gentis brasileiros, mas acarretando outros eventos nacionais. Após a guerra, o Brasil se destacou na política externa do país, tomando uma posição destacável em decisões regionais e globais, já que a experiência de guerra mostrou que a cooperação e o diálogo podem ser mais eficazes do que a força militar para resolver disputas. Ao final da guerra, a atuação brasileira havia resultado em 454 bravos soldados brasileiros mortos em combate. A morte desses soldados serve de reflexão e para nunca apoiarmos a guerra. A arte realizada ressalta um pouco da história dos combatentes brasileiros, dando destaque ao mito /autêntico fenômeno 3 soldados heróis brasileiros. Dedicamos muito empenho e consideração nesse trabalho. Apesar de todo o esforço, ficamos muito felizes com o resultado obtido. Esse último story art foi com certeza o mais legal de se fazer, uma carta aberta à despedida da matéria.